de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Pasta 4. 4. O que é uma garota? Açúcar, tempero e todas as coisas gostosas. Eis do que são feitas as garotas. Seja quem for que tenha escrito esses versos, jamais foi enganado por uma. Mas o que elas são, hein? São humanas? De onde vêm? Será possível mandá-las de volta imediatamente para o lugar de onde elas vieram? Para responder a essas perguntas e a todo esse mistério que rodeia as fêmeas dos animais humanos, precisamos começar do começo. Como localizar uma delas? Olhe rapidamente à sua volta. Isso. Na realidade, se você estiver completamente sozinho, não se incomode não. Mas se você estiver na classe ou em algum outro ambiente frequentado por homens e mulheres, olhe à sua volta. Olhe adiante do moleque que parece estar removendo os miolos pelo buraco da orelha. Você está vendo alguns seres que parecem diferentes? Eu estou falando daqueles que usam saia, não daqueles com uma cabeça enorme que acabaram de chegar na escola vindos de outra galáxia. Moleques legais, comilões bagunceiros. Concentre-se nos que estão usando saia, pois os que estão usando saia são garotas. Se as saias forem de tecido xadrez, provavelmente são tocadores de gaita de foles da Escócia, viu? Parabéns, você achou a maior diferença, na aparência em todo caso, entre garotos e garotas. Saias. Existem outras diferenças físicas, obviamente, mas agora não é nem a hora nem o lugar para começarmos a discutir todas elas. Se você puder dizer qual a diferença entre calças e saias, você poderá dizer também a diferença entre garotos e garotas, exceto se elas estiverem usando jeans. Suponha que você se saiu bem na tarefa de classificar os garotos e as garotas, pelo menos de acordo com a sua cabeça. E por falar em cabeça, esta é precisamente a área em que os machos e as fêmeas dos animais variam totalmente. E isso é incomum. Em numerosas espécies, a diferença é puramente física. O pavão, por exemplo, é resplandecente e assombrosamente bonito, enquanto sua fêmea é acinzentada e sem graça. Na realidade, não muito diferente do que ocorre com os humanos, mas o cérebro do pavão e o da pavoa são idênticos. Ambos são absurdamente burros. O mesmo não acontece com o cérebro do macho da espécie humana em relação ao da fêmea. O cérebro do macho humano é lógico, conciso e desenvolve um pensamento claro. O cérebro da fêmea é um mistério que vem frustrando os cientistas há séculos. A teoria popular é que foi criado por uma subcomissão de arcanjos numa tarde em que Deus estava de folga.
É interessante observar que em países onde ainda se pratica o canibalismo, o cérebro do homem é uma iguaria rara, enquanto o da mulher é vendido por cerca de 4 centavos a tonelada. Deus provavelmente disse: "Vocês todos adoram me dizer o que eu fiz de errado. Aqui está uma costela. Vejam o que conseguem fazer com ela. Estou indo ao shopping." De fato, é um pouco mais provável que Deus tenha dito: "Estou indo criar o shopping." Desse modo, o homem foi criado à imagem de Deus, mas a mulher foi criada por uma comissão. Isso faz sentido. Quando você vê no noticiário o que uma comissão é capaz de fazer, acha mais fácil entender por que as mulheres, tanto as novas quanto as velhas, são como são. Mas será que isso facilita o relacionamento com elas? É claro que não. Deixe-me tentar uma outra abordagem, que chamaremos de separar e rotular. Com isso eu quero dizer, vamos separar alguns dos diferentes tipos de garotas, ou mulheres, ou fêmeas, como preferir, e ver se isso nos ajuda a nos relacionar mais facilmente com elas. Provavelmente não vai adiantar nada, mas vale a tentativa. Para os propósitos desse exercício, eu separei os tipos em títulos, tais como tipo de garota, é óbvio, natureza e habitat, basicamente como se parecem e onde você tem mais chance de encontrá-las. O que elas dizem. Algumas observações características. O que elas querem dizer. Será sempre algo completamente diferente do que disseram. Prós e contras. Os pontos bons e os pontos ruins desse tipo em particular. Talvez essa sessão devesse se chamar apenas contras. Pasta 5. 5 tipos de garotas. 1. A moleca. Natureza e habitat? Qualquer cara que teve uma gangue já encontrou uma. Tem sempre uma em cada gangue. Para se medir a coragem desse tipo, basta lembrar que ela se enturma com um bando de garotos numa época em que todos os membros juram que odeiam as garotas. Essa é também a medida da feiura do tipo. Na gangue, ninguém na realidade ainda se deu conta de que ela é uma garota. Quando percebem o fato, ela quase já se tornou um dos garotos e é mais ou menos aceita. O que ela diz? Bom, estranhamente, a moleca não usa o seu sexo para ter as coisas do seu próprio jeito. Assim, uma observação típica poderia ser: "Oi, tem uma senhorita aqui." Embora, é claro, ela mesma não se veja como uma senhorita, assim como ninguém do grupo a vê. O que ela quer dizer? "Vamos logo ou encho vocês de porrada." Prós e contras. A vantagem de ter uma moleca na sua turma é que quando vocês saírem por aí torturando sapinhos e em seguida começarem a torturar as garotas, já terão uma para praticar. A desvantagem é que se você tentar qualquer coisa, ela fará com que você se sinta que nunca deveria ter abandonado a tortura dos sapinhos. 2. A beleza delirante. Natureza e habitat? Ela está em todas as músicas até hoje escritas. Na escola, costuma ficar também no canto mais inacessível da classe. Os meninos da classe se dividem entre os que sonham com ela e os que mentem dizendo que já fizeram alguma coisa com ela. Apesar de tudo isso, permanece distante. O que ela diz? "Oi." O que ela quer dizer? "Nem pense nisso, filhinho." Prós e contras, ela é a visualização de um sonho. Infelizmente, olhar não é suficiente. Infelizmente também ela está sempre rodeada de um pelotão de ex-molecas que fazem o elenco do filme Prisioneira da Cela H parecer um grupo de candidatas do concurso Top Model do ano. 3. A organizadora. Natureza e habitat pode ser encontrada virtualmente em cada grupo reunido depois da aula. E quando ela não está lá, certamente estará atrás de você, porque ela o escolheu para aquilo que chama de missão. Ela quer organizar a sua vida. O instinto maternal da organizadora desabrochou bem antes do instinto sexual. Assim, ela não está interessada em você, de fato. Ainda não. O que ela diz? Você já fez a lição de casa? O que ela quer dizer? Seria ótimo pensar que essa pergunta quer dizer: por quê? Se você já fez, eu posso copiar? Mas não é o caso. Ela quer dizer, de fato, exatamente o que disse. Prós e contras: apesar de ser bastante agradável ter uma agenda ambulante, o problema é que ela pode subitamente decidir que você tem interesse nela. E é aí que o bicho pega, cara. 4. A fã ardorosa. Natureza e habitat, você a encontrará em todos os eventos esportivos da escola, na linha que marca a área do campo.
Aparentemente é a maior fã do time, mas ouça atentamente seus gritos de aplauso. Não soam mais como zombarias? O que ela diz? Aqui do nosso lado, bem alto. O que ela quer dizer? Nosso cachorro pode fazer melhor do que todos vocês. Prós e contras? Sim, é ótimo ter alguém na torcida. Vamos encarar os fatos. O resto da escola não parece nem mesmo perceber que existe um time de futebol. O problema com a fã ardorosa, porém, é que ela tem a habilidade de reduzir caras adultos a trêmulos montes de insegurança com um biquinho dos seus lábios. Você pode apenas esperar que um dia ela pare de aparecer nos jogos porque arrumou um namorado. O problema é encontrar alguém corajoso ou louco o bastante para namorar essa garota. 5. A sabe tudo. Natureza e Habitat pode ser encontrada no primeiro lugar da classe, na frente de corrida, no palanque da sociedade de debates da escola. De fato, em qualquer lugar onde possa ser a primeira. É lá que ela está, pois ela é coisa rara, uma mulher muito inteligente. E, cara, não deixe que ela saiba, viu? O que ela diz? O que você não sabe? O que ela quer dizer? Como alguém pode ser bronco como você é e sobreviver? Prós e contras, uma ótima amiga para se ter, porque você sempre poderá colar dela. Entretanto, a amizade pode não durar, porque 5 minutos de conversa com ela podem deixar você ofegante. 6. A fofoqueira. Natureza e Habitat, toda classe tem uma. E se você de repente descobrir que tem uma queda por uma garota da classe, mas não sabe lhe dizer isso, essa é a garota que deve procurar. Faça vento, granizo ou nevasca, ela levará a mensagem. O que ela diz? Deixe comigo, eu digo para ela. O que ela quer dizer? Eu vou fazer melhor do que isso. Prós e contras, e essa é a dificuldade. Apesar de ela levar a mensagem ao seu destino mais depressa do que a Rede Globo, a coisa não para aí. Ela dirá à garota dos seus sonhos tudo sobre o seu eterno amor. Não sem antes aumentá-lo, bordá-lo, acrescentar-lhe 1000 babados e contar para todo mundo. 7. A espiã. Natureza e Habitat pode ser encontrada onde não deveria estar, quando você não quer de modo nenhum vê-la por lá. Se ela for também a sua irmãzinha, isso se torna um problema mortal. Irmãs menores também figuram nessa categoria, mas as garotas são ainda melhores na espionagem. O que ela diz? Nada. Ela não precisa. O sorriso cínico já diz tudo. O que ela quer dizer? Ela quer causar o maior número de problemas possível. Nessas situações, você quase poderia suspeitar de que ela está sendo paga pelos seus pais. Bom, talvez você tenha razão. Prós e contras? Bem, é claro que esse tipo irritante poderia ter um bom uso, como, por exemplo, assustar uma namorada indesejável. Mas se você está pensando em algo do gênero, pense novamente. A espiã não está do seu lado e não pode ser comprada. Não por você, evidentemente. 8. A grudenta. Natureza e Habitat, não a confunda com a organizadora. Essa não quer organizar a sua vida. Ela o amará até o túmulo, não importa quão atrapalhado você seja. Ela parece estar magneticamente agarrada a você. Mesmo se vocês estiverem em salas, casas, cidades ou mesmo planetas separados, você sentirá o seu olhar saudoso. Você ouvirá os suspiros dela cada vez que mexer o cotovelo. O que ela diz? Soa mais ou menos assim. Alguém sem alma poderia chamar de suspiro, o que está longe de ser verdade. O que ela quer dizer? As palavras não foram inventadas para descrever o que ela diz. Mesmo se os maiores poetas do mundo passassem uma noite inteira usando um daqueles computadores de fazer poesia, ainda não conseguiriam chegar nem perto. Prós e contras, o amor verdadeiro é maravilhoso. Infelizmente, a garota grudenta, não. Bem, esses são alguns exemplos de tipos de garotas com que você pode se defrontar pela vida afora. Existem muitos outros, muitos outros. Numerosos demais para listar aqui. De fato, se resolvêssemos tentar, este livro não estaria disponível em uma versão de bolso, mas apenas em uma coleção de 48 volumes com pelo menos umas 700 páginas cada. Assim, uma vez que os diferentes tipos são mais numerosos do que os cabelos da cabeça de uma pessoa, não estou me referindo à cabeça do Elton John, evidentemente, talvez a solução do problema de como se relacionar com as garotas esteja em lhe fornecer algumas informações acessíveis, dicas e coisas do tipo. Certo, é o que vamos fazer agora, tá? Prepare-se para se maravilhar com
Fim do livro Coisas que todo garoto deve saber sobre garotas. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Marcelo Sanches em abril de 2013. Nome do livro: Coisas que todo garoto deve saber sobre garotas. Autor Peter Corey. Número de páginas 75. Copyright Peter Corey, 1992. Título original Coping with Girls. Tradução Regina Drummond. Editora Melhoramentos. Cidade São Paulo. Ano 1992. Editado por Jonathan Meneghetti. Ministério da Cultura e Fundação Dorina Noil para cegos apresentam Coisas que todo garoto deve saber sobre garotas. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio. Bradesco. Libes Farmacêutica. Banco Safra. IBM Brasil. Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Empresas Rodobens. Instituto Votorantim. Cielo. Telemon Engenharia de Telecomunicações S.A. Alupar e Semig. Instituto Tortuga, pela valorização do cidadão. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Taesa. Transpetro. Kraton Polymers do Brasil, Indústria e Comércio de Produtos Petroquímicos Limitada. Cushman & Wakefield. Tegma Gestão Logística. Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Planserve Engenharia. Concessionária de Rodovias TEB. Isapa Importação e Comércio Limitada. Metso Paper South America Limitada. Precon Goiás Industrial Limitada. Trench, Ross, Watanabe e Advogados. Sacor Siderotécnica S.A. Faber-Castell. Unify do Brasil Limitada. Bracenter. Mades. IGB. Mineração Jundu. Corumbá Concessões. Cerezer. Companhia Bandeirantes. Realização Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, país rico, é país sem pobreza. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos. Nome do livro: Coisas que todo garoto deve saber sobre garotas. Autor Peter Corey. Descrição de capa. Desenho de uma menina loira da cintura para cima na parte inferior ao centro. Ela tem olhos azuis, usa óculos, está com uma tiara azul, camiseta de manga longa azul e mochila nas costas. Seu nariz é afilado, sua boca está para o lado direito e seus braços estão cruzados sobre um caderno ao peito. Ao centro da capa, um retângulo em vertical na cor branca com borda preta. Dentro dele, acima, o logo da editora Melhoramentos e à sua esquerda, escrito segunda edição na cor preta. Abaixo, o título do livro Coisas que todo garoto deve saber sobre garotas, na cor azul, e em seguida o nome do autor Peter Corey, na cor preta. Ao redor do quadro, outras imagens como uma bola de futebol, uma árvore, meninos de costas um para o outro e entre eles uma garota, um megafone, mãos trocando uma carta, nuvem com raio, maçã mordida, pessoa encapuzada e casal no sofá. Leitura de contracapa. Coisas que todo garoto deve saber sobre garotas. Antes você achava as garotas umas chatas e agora pensa nelas o tempo todo? Você começa a gaguejar e fica vermelho quando vai falar com a garota dos seus sonhos, é? Tentar entender como funciona a cabeça das garotas não é fácil, não é mesmo, galera?
E o pior é que mais cedo ou mais tarde você acaba querendo impressionar uma delas. Este livro vai dar dicas sobre os vários tipos de garota que andam por aí e como conquistá-las. Tem também vários toques que vão fazer sua cabeça: acne, ciúme, paquera, música, romantismo, etc. Pasta 3. 3. O relacionamento ao longo da história. Ou não, realmente. Como tudo começou. Eu ponho a culpa em Deus. Bem, não exatamente. Deixe-me reescrever a frase. Eu não culpo Deus. Não. Não é o tipo de coisa que você possa fazer e ainda achar que vai ficar barato. A nota de advertência. Se você está pensando em culpar Deus e sair dando uma bronca em Sua Excelência, o Criador, não faça isso quando estiver debaixo de uma árvore no meio de uma tempestade, tá legal? Os raios certeiros são um dos misteriosos jeitos que ele usa para se manifestar. Respeitosamente, eu quero sugerir que Deus, caso lhe fosse perguntado, provavelmente poderia dizer: "Pô, caras, isso é algo que me deixa um pouco deprimido." Afinal das contas, ele criou o homem à sua imagem e chamou-o de Adão, um nome que nunca tinha sido de ninguém antes. Deus, então, pegou uma costela de Adão enquanto ele dormia e criou a mulher que chamou de Eva. De onde será que ele tirou esses nomes? Ele teve de fazer isso enquanto Adão dormia por 2 razões. Uma, se Adão estivesse acordado, teria doído muito. Naquele tempo ainda não existia anestesia local. 2, se Adão estivesse acordado, Deus talvez precisasse perguntar se ele se importava com o que ele estava fazendo. Afinal de contas, você não pode sair por aí pegando as costelas dos outros sem permissão, nem no IML, nem mesmo se você for Deus. E tem mais. Se Deus tivesse perguntado, Adão iria querer saber o que ele pretendia fazer com a tal costela. E talvez você não gostasse de uma resposta do tipo: "Eu vou fazer uma esposa para você." Até porque na época ele nem sabia o que era uma esposa. Bem, e mesmo se soubesse, isso não seria uma garantia de que iria topar. Para que Adão haveria de querer uma esposa? Ele não sabia nada a respeito de amor, casamento e coisas do gênero. Eu sempre achei complicado entender o conceito da criação da mulher a partir de uma costela. Afinal das contas, é difícil imaginar a Sandy ou a Vanessa Camargo como descendentes de algo tão comum como uma costela. Impossível. Embora ouvi-las cantar. Além disso, se Deus tivesse pedido a opinião de Adão, com certeza ele teria preferido um jogo do tipo Sin City ou uma bola de futebol ou qualquer coisa no gênero. Mas Deus não perguntou, e foi assim que tudo começou. Todos gregos. A maioria das discussões que Adão teve com Deus, e ele teve muitas, eu posso lhe assegurar, foram causadas por coisas que Eva tinha feito. Bem, não exatamente feito, mas sugerido que Adão fizesse. Comer a maçã, por exemplo. Conversar com a serpente. Você poderia dizer: bem, o Adão foi um grande tolo. Ele não deveria ter feito isso só porque Eva lhe falou para fazer. Bem, se é assim que você pensa, então você está muito, muito distante de compreender como funciona a cabeça de uma mulher. Para não mencionar o poder da língua de uma mulher. Acredite-me, é mais rápido, prático e pacífico ir logo concordando. Essa foi uma lição que os gregos aprenderam realmente depressa. É também uma que poucos deles viveram para lamentar devido à guerra de Troia. Essa guerra aconteceu por causa de uma mulher. Quem mais poderia ser? Nesse caso, foi Helena de Troia, embora pudesse facilmente ter sido qualquer mulher. Helena de Troia. Uma bela mulher, capaz de, com um único olhar, lançar 1000 navios ao mar. Eu não tenho muita certeza de como ela lançava ao mar todos aqueles navios com o olhar. Talvez fosse um olhar fulminante, capaz de fazer um navio deslanchar. Essa era pelo menos a manchete de um tabloide sensacionalista da época. O amor que sentiam por ela levou os gregos a um comportamento que desconhecia qualquer razão, e os troianos a perderem completamente a sua razão, claro. Eu refiro-me naturalmente ao cavalo de Troia. Os gregos tinham sitiado a cidade de Troia, mas não conseguiam achar um jeito de entrar. Então, alguns deles, de inteligência brilhante, tiveram a ideia de construir um enorme cavalo de madeira, enchê-lo de soldados e deixá-lo do lado de fora dos portões da cidade. A teoria era de que os troianos pudessem pensar que aquilo fosse um presente e o levassem para dentro. Completamente burra.
Você já ouviu alguma vez falar de alguma ideia tão ridícula? O mais engraçado é que, acredite em mim, funcionou. Sim, os troianos diziam: ora, vejam, alguém muito gentil deixou para nós este adorável cavalo de madeira. Vamos levá-lo para dentro e brincar com ele. Foi o que os troianos fizeram. E não tiveram tempo de se arrepender da decisão antes de os gregos saltarem do cavalo e apagarem um monte deles. O que pensaram os troianos ao aceitarem um presente no meio de uma guerra, hein? Eu acho que alguma coisa, mas provavelmente alguém tenha lhes alterado o cérebro. E essa pessoa foi definitivamente Helena. Os troianos certamente aprenderam a nunca subestimar o poder da beleza de uma mulher. Não que muitos deles tivessem vivido para aprender a nova lição. Eu conquistei os britânicos. Na realidade, os romanos tiveram mais do que uma pequena participação na Guerra dos Sexos. Veja Júlio César, por exemplo. Um guerreiro, um grande líder, que conquistou metade do mundo conhecido e ainda encontrou tempo para alimentar leões com alguns cristãos. Então, o que aconteceu? Ele brigou com seu melhor amigo e companheiro, Marco Antônio. E qual foi o motivo da briga? Uma questão de Estado? Uma questão de princípios? Não! Uma mulher! Sim! Os dois se apaixonaram pela mesma mulher. Certo, admitamos que ela era a rainha do Egito e possuía uma beleza que faria a Miss Universo parecer uma monstrinha desajeitada. Mas mesmo assim, este é apenas um dos muitos casos da história que mostra uma amizade realmente intensa e verdadeira, destruída por uma mulher. Quando os romanos conquistaram a Grã-Bretanha, os ingleses preferiram encarar tudo numa boa e deixá-los por lá. Afinal das contas, dali a alguns séculos, os ingleses dariam o troco, ao comprarem belas casas na Itália, além de encherem as ruas italianas de latas de cerveja e fãs desacordados do futebol inglês. Assim, naturalmente, a maioria dos ingleses era muito satisfeita em deixar os romanos continuarem a construir estradas, melhorarem o sistema de esgoto e escolherem novos nomes para as cidades, de modo que elas sempre terminassem em Chester. Eu disse a maioria, mas não a rainha Boadiceia. Eis outra diferença entre os sexos, os nomes. As mulheres têm nomes complicados, que muitas vezes devem ser pronunciados de maneira diferente do que se escreve. Por exemplo, Daisy, pronuncia-se Daisy, enquanto os garotos têm nomes como José ou João. Eu não falei que as mulheres sempre arrumam problemas onde eles não existem? Assim, quando alguém dizia, não vamos criar encrenca, pois os romanos acabarão indo embora, Boadiceia respondia, vamos tirá-los de nossas terras à força, isto é, lutar com eles. Bom, o que eventualmente os romanos realmente fizeram, mostrando quem tinha razão, ou seja, os homens. E tem mais. Boadiceia não tinha a intenção de fazer as coisas pela metade. Ah, não. Ela mandava colocar grandes lâminas nas rodas de sua carruagem, o que provocava sérios danos às pernas dos soldados romanos, cortando-as ao meio. A intenção da Boadiceia, com essas lâminas, era assustar os romanos e botá-los para correr. Mas como eles poderiam correr com as pernas cortadas ao meio? Esse é um dos primeiros exemplos de que se tem notícia do fenômeno hoje conhecido como lógica feminina. E qual foi o resultado concreto da intromissão da Boadiceia em assuntos que não lhe diziam respeito e sobre os quais ela não entendia? O caos total. Caos com o qual ainda hoje os ingleses têm de conviver. As estradas, por exemplo. Se os romanos tivessem sido deixados à vontade, enquanto melhoravam as estradas inglesas, os ingleses nunca precisariam ter construído as grandes vias expressas, mesmo porque os ingleses nunca foram muito bons em estradas. Eles são excelentes em outras coisas, por exemplo, não em estradas, de qualquer maneira. Assim, da próxima vez em que você estiver viajando pela Inglaterra e encontrar-se de repente no meio de um engarrafamento, com o vapor saindo do radiador do carro e das orelhas do seu pai, enquanto a sua mãe, com um mapa de cabeça para baixo na mão, diz: "Eu tenho certeza de que deveríamos ter contornado a rotatória lá atrás", você sabe a quem culpar. A Boadiceia. Uma mulher. Mas ainda não acabou aí, não. Há uma crença popular entre as meninas, diga-se de passagem, de que os cavaleiros que foram lutar na Guerra Santa, ao lado do Ricardo Coração de Leão, se divertiram muito.
De fato, se você for louco o suficiente para ler o outro livro, o delas, Coisas que Toda Garota Deve Saber sobre Garotos, da editora Melhoramentos, poderá ter a impressão de que eles queriam mesmo ir. Isso não é uma idiotice? Quero dizer, pense nisso. Imagine que você mora na Europa nessa época, mais precisamente na Inglaterra. O que você gostaria de fazer? Você iria preferir se mandar para lugares distantes, correndo para cá e para lá, vestido com uma armadura e sob o sol escaldante do deserto, ou juntar-se ao bando de Robin Hood? Sem discussão, não é mesmo? Mas as mulheres não conseguem ver isso. Então, por que os homens foram? Eu conto para você. Eles foram impelidos a isso de tanto que as mulheres os atormentavam. Você consegue imaginar, não consegue? Viver em um castelo enorme, cheio de correntes de ar, sem eletricidade nem nada, tendo de lutar sempre contra os vizinhos, porque eles queriam caçar os seus veados, pilhar o seu vilarejo ou estacionar os barcos no seu fosso. Nada acontecia desde o primeiro até o último dia do ano. Nada valia a pena, nem mesmo fazer uma tapeçaria. E as mulheres sempre resmungando que você ainda não tinha dado a segunda mão de verniz ou colocado as prateleiras no lugar em que elas queriam. Será que elas não percebiam que o martelo e a furadeira ainda não tinham sido inventados, hein? Então, quando um mensageiro chega anunciando que o rei está reunindo um bando de caras dispostos a fazer uma viagem ao estrangeiro e que você ainda poderia receber um título de cavaleiro nessa história, você tem de ir, não tem? Seja racional. Especialmente quando a alternativa é ficar sentado em algum lugar da casa levando uma bronca da sua mulher. Era também uma questão de cavalheirismo, algo que as mulheres daquele tempo tinham em grande estima. Elas ficavam muito irritadas se você não baixasse a ponta levadiça para elas ou não lhe cedesse o assento na última carruagem, esperando ao relento pela próxima, dias depois, enquanto elas voltavam para casa. Algumas até esperavam que você estivesse preparado para morrer por elas, particularmente onde os cavaleiros lutavam e matavam apenas para ganhar os favores de uma mulher, hã? E em que consistiam esses favores? Em ter o direito de amarrar o lenço que ela jogou para você na ponta da sua lança. E você nunca sabia se ele estava limpo. Ah, camelô! Mais um exemplo de uma boa amizade desfeita por uma mulher. Pobre rei Arthur, por exemplo. Sim, eu sei que ele talvez nem mesmo tenha existido, mas isso não altera o fato de que, se Lancelot não tivesse se apaixonado por Guinevere, Camelot poderia ainda existir, mesmo em se tratando de um mito. Depois, naturalmente, houve Henrique VIII. Pobre Henrique. Teve de casar-se 5 vezes para conseguir um herdeiro, e ainda teve de inventar a igreja anglicana para que pudesse conseguir se divorciar. É claro que o divórcio era uma coisa complicada naquele tempo. Na realidade, divorciar-se naquela época era algo, no mínimo, um pouco complicado. Hoje você pode casar-se e divorciar-se no mesmo dia, e ainda sobra tempo para dar uma passadinha no McDonald's. Então, o Henrique, que era um cara muito prático, começou a cortar a cabeça de suas mulheres em vez de divorciar-se. É claro, o que ele nunca poderia imaginar é que é o homem quem determina o sexo da criança. Os médicos sabiam disso, naturalmente, mas eles não iriam lhe contar, iriam? Quero dizer, você não precisa ser um prodígio para perceber que contar ao rei da Inglaterra que ele estava fazendo as coisas de maneira errada não é exatamente a mais sábia das atitudes a se tomarem. Os homens no Brasil. Dentro da história do mundo, na qual sempre ficou claro que os homens eram melhores, mais inteligentes, e inteligentes até para deixarem as mulheres ganharem algumas vezes, temos de falar como as coisas aconteceram no Brasil. E se você for olhar bem, os homens sempre fizeram as melhores coisas nas horas mais certas, da forma mais inteligente possível, a começar pelo descobrimento do Brasil. Se você for estudar a história, verá que Pedro Álvares Cabral, um fidalgo português com uma das massas encefálicas mais ativas que já se ouviu falar, saiu de Portugal para ir até as Índias. Mas, um pouco depois que ele passou pelos Açores, havia um ventinho soprando de lado. E, como era muito intuitivo, o Cabral pensou um pouquinho e disse: "Ora, pois, acho que vou ali descobrir o Brasil."
E como todos sabem, foi graças a essa atitude de grande sabedoria que Portugal ficou muito rico e durante uns bons 300 anos pôde viver de rendas, enquanto os colonos trabalhavam pesado, quer dizer, não tão pesado, já que as primeiras coisas que inventaram aqui foram o jeitinho brasileiro e a malemolência baiana. Agora, vocês já pensaram se houvesse uma mulher no comando da frota? Ela com certeza iria ficar insistindo o tempo todo para que a expedição chegasse às Índias no dia marcado, para que ninguém deixasse o convés sujo e para que nenhum marinheiro esquecesse de baixar a tampa do vaso sanitário. Com certeza não ia dar certo, e nenhum de nós iria estar aqui para contar a história. E falando em contar história, basta ver o que diz o cronista oficial da viagem, o nosso querido Pero Vaz de Caminha, para entender que o Brasil era mesmo um lugar muito bom e que os portugueses eram mesmo muito inteligentes. Segundo ele, na ocasião do descobrimento, 2 dos marinheiros desertaram e resolveram ficar por aqui. Você acha que não foi uma boa ideia, hã? Então, pense em todas as dívidas que provavelmente eles tinham em Portugal, naqueles dias frios de inverno, na fila da padaria, e compare com a sombra e a água fresca que eles iam curtir aqui, por essas terras. A mesma coisa deve ter pensado um outro português de nome Diogo Álvares Correia, que aqui chegou por volta de 1509. Com a sua inteligência e perspicácia, ele não precisou fazer muito esforço para descobrir que as Índias de cá podiam ser muito mais interessantes do que as pálidas europeias. E por isso mesmo acabou fazendo amizade com os tupinambás, que apesar de gostarem muito de um guisado de europeu de vez em quando, resolveram aceitá-lo numa boa. E foi assim que ele ganhou o apelido de Caramuru, e de quebra, o amor de uma linda índia chamada Paraguaçu. Até rimou, né? Tão bonita que ele até resolveu dar umas voltas com ela pela Europa em 1529, e fez um sucesso total, chique no último. E assim, de conversa em conversa, os portugueses e brasileiros foram mostrando sua inteligência superior à das mulheres, embora não prescindissem delas o tempo todo, não. Afinal, alguém precisava dar um jeito naquela bagunça enquanto os homens mudavam a história e construíam um novo país. Gente, se as meninas ouvirem esse pedaço, elas vão me matar. Ei, garotas, brincadeira, viu? Vocês são ótimas, tá legal? Bom, voltando à nossa conversa entre homens, precisamos falar daqueles que vieram para ficar. Foi o caso do nosso querido imperador Dom Pedro I. Aliás, com o dia do fico, você não faltou nessa aula, faltou? Eu acho que foi ele quem inventou essa história de ficar. E não contem pra ninguém, mas ele, apesar de casado, gostava de ficar de vez em quando com uma certa Domitila de Castro, mais conhecida como Marquesa de Santos, uma mulher, segundo contam, de uma beleza morena estonteante. Ai, pobres de nós, homens, capaz de fazer os cavalheiros brigarem por um lugar ao lado dela na missa de domingo. Aliás, cá entre nós, eu acho que ele ficava um pouco demais, já que a distinta senhora teve 5 filhos dele. Mas isso não tem importância diante de um imperador que, afinal, decretou a independência do nosso país, certo? Certo? Bem, justiça seja feita. E para que as garotas não nos matem, temos de admitir que as mulheres sempre deram uma forcinha. É bem verdade que a princesa Isabel conseguiu até proclamar a abolição da escravatura. Mas, convenhamos, havia um monte de homens dando uma ajudinha aqui e ali, sem contar aqueles que abriam a porta do carro, deixavam ela furar a fila do cinema e davam o lugar no ônibus. Ops, brincadeira, acho que errei de filme. E tiveram aquelas que lutaram pelo direito de voto e outras batalhadoras, como as feministas, que com a sua luta conseguiram o direito de ter uma jornada dupla de trabalho. Mas isso são outras histórias. E depois de ouvir tudo isso, diga sinceramente, quem está mais preparado para governar o mundo? Bem, eu particularmente acho que são os homens. Mas você, de repente, pode achar que é a sua professora de matemática da 4ª E. Tudo bem, mas lembre-se sempre do que acontece quando uma garota entra na sua turma, tá legal? Antes que você saiba, ela já está organizando coisas, fazendo você e os outros garotos manterem a cabana arrumada, sugerindo novos esquemas de cores e por aí afora. Porém, nós, homens, gostamos das coisas simples e práticas, não gostamos? Pelo menos até que uma garota chegue e se ofereça para deixar tudo aconchegante e confortável. O problema é que, justamente quando nos congratulamos por termos conseguido uma escrava, percebemos que, na verdade, nós somos os escravos, pois ela organiza a nossa vida e nós seguimos as ordens.
Mas tudo bem, seja qual for a sua opinião a respeito disso, nós, homens inteligentes, não vamos brigar por isso, é claro.